pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao último conteúdo que nós tivemos de história. Dentro deste conteúdo que nós acabamos partindo do pressuposto, até mesmo de uma visão muito semelhante à minha, do professor Schiavone, e dentro deste conceito, usando da fala do professor Schiavone, nós vamos falar sobre o período da economia, que está voltado diretamente ao açúcar no primeiro momento, e depois que se torna a mineração. Então nós vamos falar de movimentos nativistas que ocorreram durante o processo de mineração, vamos falar sobre as conjuras que existiram também no Brasil durante esse processo de mineração e todo este período histórico até o período joanino. Obrigado e continuem acompanhando. Bom, nessa primeira imagem nós vemos uma planilha que demonstra como funcionava o processo de administração colonial durante o Brasil, período colonial. Esse processo de administração funciona de uma forma onde a matéria-prima está ligada diretamente à colônia e as manufaturas também. É conhecido como pacto colonial. A matéria-prima é retirada da colônia e enviada para a metrópole. E a metrópole automaticamente produz a manufatura que é enviada à colônia. Então, a colônia se vê como um eterno consumidor de toda a manufatura que é produzida pela metrópole. E a metrópole se torna um eterno consumidor de toda a matéria-prima que é retirada da colônia. Isso significa que a metrópole tem o papel de explorador da matéria-prima e a colônia tem o papel de consumidor da manufatura. Este pacto colonial ele é visto até o processo de independência e até os dias atuais. Por isso que muitos países dentro da América Latina acabam sofrendo com o aumento do dólar ou de outra moeda que não seja a moeda nacional. Porque até os dias atuais nós somos os consumidores da manufatura e eles são os exploradores da matéria-prima. E é através do processo administrativo que nascem as capitanias hereditárias. E qual é a função das capitanias hereditárias? O nome hereditário já traz a menção de que passa de pai para filho, ou então do homem bom para o homem bom, aquele que administra em si as câmaras municipais, que tem como principal objetivo obedecer às ordens do governador geral, que é em si o principal ou a principal frente centralizadora de poder dentro da colônia. Esse homem bom em si tem como principal papel, dentro do processo das capitanias hereditárias, a ideia do povoamento desse espaço de terra. E por que povoar esse espaço de terra? Para fazer com que esse espaço de terra sobreviva a um processo de agricultura e também sobreviva a um processo de exploração dos minérios, mas também esse povoamento ele tem como principal característica defender essa terra de futuros invasores desta colônia. E é através desse processo administrativo e até mesmo das capitanias hereditárias que nascem em si as primeiras conjuras durante o período de mineração, que estão entre 1700 e 1798. E quais foram as principais características que trouxeram em si à tona o processo destas conjuras, dessas revoltas frente à sociedade? Existe um processo de exploração muito rígido do ouro que é encontrado na colônia pela coroa portuguesa. Toda descoberta em si devia ser comunicada imediatamente ao governador, que era em si aquele que assume, centraliza o poder e tem o controle acima das câmaras municipais. Vale ressaltar que cada capitania tem a sua câmara municipal. Através disso, automaticamente nascem em si outros conceitos em cima do processo de exploração que se dá acima de uma nova formação de imposto, que seria o quinto. E o que seria o quinto? São os 20% do que é encontrado do ouro nestes espaços territoriais. Então as pessoas que estão habitando esses espaços territoriais, eles devem obedecer, por lei, uma ordem de entregar 20% de tudo que eles encontram à coroa portuguesa. Esses 20% é conhecido como o quinto. E também eles acabavam lutando contra as casas de fundição. Qual é o principal objetivo da casa de fundição? Era de monopolizar todo o ouro que era encontrado. As casas de fundição nada mais são do que os espaços onde transformavam este ouro que era encontrado em matéria-prima, ou melhor, em manufaturas para serem consumidas. E
através desse processo em si de monopolização, todo o ouro que é encontrado acaba passando para as casas de fundição. Logo, eles têm um controle acima do imposto e também da casa de fundição. E isso gera a primeira em si conjura, que acontece em 1720, conhecido como Conjura de Vila Rica. E o que foi em si essa Conjura de Vila Rica? Ela foi uma revolta, conhecida como a Revolta de Felipe dos Santos, que foi um movimento social de caráter nativista. Os nativos da terra participaram deste movimento, quem são os antigos indígenas em si. E isso acontece em si em Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto, que é a atual Minas Gerais. Quais foram as causas principais que levaram a isso? O processo de exploração colonial, que era muito maior do que anteriormente, a criação das casas de fundição no Brasil, que automaticamente cria esse processo de monopolização, junto com o imposto que é o quinto, o imposto que é retirado em si do sujeito que encontra os metais preciosos e que infelizmente não pode adquirir deles, porque a coroa portuguesa acaba retirando 20% e o restante passa à casa de fundição. E nasce também o processo da declaração de proibição da circulação do ouro em pó. Era uma medida que foi tomada para dificultar a sonegação de impostos e também punições severas a todas aquelas pessoas que não pagassem impostos à metrópole. Logo nasce o objetivo principal da revolta. Os revoltosos queriam em si o fim do monopólio em cima do fumo, da aguardente, do sal e do gado, queria a redução dos impostos, precisamente do quinto, e também o fim das casas de fundição. E o que acontece durante a revolta? Liderada por Felipe dos Santos, a revolta contou com a participação de vários integrantes do povo, principalmente pessoas mais pobres da classe média de Vila Rica. Os revoltosos pegaram em armas e ocuparam alguns pontos de Vila Rica. Após chamar os revoltosos para negociar, o governo ordenou a prisão de todos que participaram da revolta. Esta revolta em si, ela não teve um êxito adquirido acima das ideias deles. Ela acaba fracassando, mas ela acaba impulsionando várias ideias que criaram conceitos e transformações acima do processo de administração colonial. Eu estou falando de capitanias hereditárias. Quais foram as consequências? Houve forte reação da coroa portuguesa contra esta revolta. As casas de muitos revoltosos foram queimadas. O governo português continua com as casas de fundição e até aumenta a fiscalização dentro da colônia. E o mais importante, há uma separação da capitania de São Paulo e Minas. Minas Gerais, Vila Rica, pode em determinado momento influenciar São Paulo a criar também os processos de conjura. Então nós temos uma capitania que acaba unindo o estado de Minas Gerais com o estado de São Paulo. Claro que esses estados não existem ainda naquele período, mas usando de exemplos atuais, o estado de São Paulo e o estado de Minas estavam juntos na mesma capitania. Quando ocorre esse processo desta revolta de Felipe dos Santos, eles desconstroem, já é uma capitania a menos. Nós já estamos vendo um processo de administração colonial deixando de existir graças aos processos de revolução. E a de Felipe dos Santos traz margem a tudo isso. E qual seria a segunda conjura? Essa nasce em 1789, data da Revolução Francesa. É conhecido como a Conjura Mineira, também a Inconfidência Mineira. Muitos de nós estudamos mais sobre esse processo de conjura. Foi um movimento de caráter separatista. O que é separatista? A ideia de separar a metrópole da colônia, que ocorre em si em Minas Gerais no ano de 1789, data da Revolução Francesa. O lema em si dessa conjura era liberdade ainda que tardia. Liberdade, mesmo que não seja agora. Quais são os principais integrantes? Nós temos Joaquim José da Silva Xavier, que era conhecido como Tiradentes. Nós temos Cláudio Manuel da Costa, Inácio José Peixoto, entre outros que tiveram seu papel e sua importância nesse processo de conjuração mineira. E quais foram as principais causas que impulsionaram esse processo? Novamente, como nós vemos em Felipe dos Santos,
Existe uma exploração política e econômica exercida por Portugal acima da colônia, que no caso seria o Brasil. Existe um novo processo conhecido como derrama, que é uma nova lei ou criação de um novo imposto. Caso uma região não conseguisse pagar 1.500 quilos de ouro a Portugal, os soldados entravam nas casas das pessoas para pegar bens até completar o devido valor. Então automaticamente nascem mais características de um poder centralizado acima de uma sociedade, imposições acima dessa sociedade. Os principais objetivos que nasceram para isso era em si criar um Brasil independente em relação a Portugal. Eles já pensavam num processo de independência, 1789. Também implantar uma república, não acabar com o Brasil período colonial e transformar no Brasil período imperial. Eles já pensavam em um processo de república. Existe muito das características da Revolução Francesa que estão tomando conta das ideias desses revoltosos que lutam dentro desse processo da conjura. Existe também a ideia da liberação e favorecimento da implantação das manufaturas no Brasil e não o monopolismo acima somente das casas de fundição. Também existe a criação de uma universidade pública na cidade de Vila Rica. A ideia da chegada do conceito cultural dentro do Brasil já é uma influência iluminista. A questão da escravidão é muito interessante porque eles são favoráveis ao processo de libertação do Brasil frente à metrópole que é Portugal, mas eram contra em si o processo de libertação dos escravos. Eles não eram abolicionistas, né? Tanto que a gente vê aqui, ó, Tiradentes era favorável ao processo de abolição da escravatura, acredito eu que não, porque ele usava de mão de obra escrava, enquanto outros eram contrários e queriam o processo da independência. Claro, a gente vai se tornar independente, mas sem grandes impactos sociais. A ideia de tipo, não, a gente vai ser independente, legal, mas e a escravidão? Continua com a escravidão. Qual foi o principal conceito para se estudar o fim, que também acaba fracassando? O fim da conjura mineira se vê através de uma delação de Joaquim Silveres do Reis, que era em si um dos inconfidentes. Ele entrega ao governador da província todas essas manifestações ou ideias de uma conjura mineira. Os inconfidentes acabam sendo presos e condenados. E Tiradentes, que foi um dos líderes, ele é enforcado e teve seu corpo esquartejado, assim como nós vemos na produção de Pedro Américo. Bom, eu aguardo vocês no próximo conteúdo, que nós vamos falar sobre um outro processo de conjura, que foi a Conjura dos Alfaiates ou Conjura Baiana. Até já!